1 Reis, capítulo 5. Os preparativos para a construção do templo. E Hirão, o rei de Tiro, enviou seus servos até Salomão, porque ele havia ouvido que Elias havia ungido rei no lugar do seu pai, porquanto Hirão sempre teve amizade por Davi. E Salomão enviou a Hirão, dizendo: Tu sabes que Davi, o meu pai, não pôde edificar uma casa para o nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras que estiveram junto a ele por todos os lados, até que o Senhor os colocou debaixo das solas dos seus pés. Agora, porém, o Senhor meu Deus me deu descanso em todos os lados, de forma que não há nem adversário, nem mal que ocorra. E eis que me proponho a construir uma casa para o nome do Senhor meu Deus, como o Senhor falou a Davi, o meu pai, dizendo: O teu filho, sobre quem porei no teu trono, em teu lugar, ele edificará uma casa para o meu nome. Agora, portanto, ordena que eles me cortem cedros do Líbano, e os meus servos serão com os teus servos, e a ti darei o salário dos teus servos segundo tudo o que indicares. Porquanto tu sabes que não há entre nós nenhum que possa talhar a madeira com a destreza dos sidônios. E sucedeu, quando Hirão ouviu as palavras de Salomão, que ele se regozijou grandemente e disse: Bendito seja o Senhor neste dia, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. E Hirão enviou a Salomão, dizendo: Eu tenho considerado as coisas que enviaste para mim, e cumprirei todo o teu desejo acerca da madeira de cedro, e acerca da madeira de cipreste. Os meus servos lhe farão descer do Líbano até o mar, e eu os transportarei pelo mar em jangadas até o local que tu me indicares. E farei com que elas sejam ali descarregadas, e tu as receberás. E tu atenderás o meu desejo, ao dares alimento para a minha casa. Assim, Hirão deu a Salomão árvores de cedro e de cipreste, segundo todo o seu desejo. E Salomão deu a Hirão 20 medidas de trigo como alimento para a sua casa, e 20 medidas de azeite puro. Assim dava Salomão a Hirão ano a ano. E o Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe prometeu, e houve paz entre Hirão e Salomão, e os dois celebraram um pacto juntos. E o rei Salomão levantou uma leva de gente oriunda de todo Israel, e a leva era de 30.000 homens. E ele os enviou para o Líbano, 10.000 por mês em alternância. Um mês eles estavam no Líbano, e 2 meses em casa. E Adonirão estava sobre a leva. E Salomão tinha 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 serradores nos montes, além do chefe dos oficiais de Salomão que estavam acima do trabalho, 3.300, os quais dominavam sobre o povo que trabalhava na obra. E o rei ordenou, e trouxeram pedras grandes, pedras caras, e pedras talhadas para a fundação da casa. E os construtores de Salomão e os construtores de Hirão e os gebalitas talhavam tanto a elas quanto os que preparavam as pedras quadradas. Assim eles prepararam a madeira e as pedras para a construção da casa. Primeiro Reis, capítulo 6. Salomão constrói o templo. E sucedeu no 480º ano, depois dos filhos de Israel terem saído da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, o qual é o 2º mês, que ele começou a construir a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão construiu para o Senhor,
O seu comprimento era de 60 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e a sua altura de 30 côvados. E o pórtico diante do templo da casa, 20 côvados era o seu comprimento, segundo a largura da casa, e 10 côvados era a sua largura diante da casa. E para a casa ele fez janelas de luzes estreitas, e construiu câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa em redor, tanto do templo como do oráculo. E assim lhe fez câmaras em redor. A câmara mais baixa tinha 5 côvados de largura, e a intermediária tinha 6 côvados de largura, e a terceira tinha 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa, em redor, ele fez bases estreitadas, de modo que as vigas não seriam apertadas contra as paredes da casa. E a casa, quando estava em construção, foi construída de pedra preparada antes de ser trazida para lá, de forma que não tinha nem martelo, nem machado, nem qualquer ferramenta de ferro se ouviu na casa, enquanto ela esteve em construção. A porta para a câmara intermediária ficava no lado direito da casa, e por escadas em caracol se subia para a câmara intermediária, e da intermediária para a terceira. Assim ele construiu a casa e a terminou, e cobriu a casa com vigas e tábuas de cedro. E depois ele construiu câmaras contra toda a casa, com 5 côvados de altura, e elas se apoiavam na casa, com madeira de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: Acerca desta casa que estás construindo, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos para neles andares, então cumprirei a minha palavra contigo, a qual falei a Davi, o teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo Israel. Assim Salomão construiu a casa e a terminou. E ele construiu as paredes internas da casa com tábuas de cedro, tanto o chão da casa como as paredes do teto, e as cobriu na parte interna com madeira, e cobriu o chão da casa com pranchas de cipreste. E ele construiu 20 côvados nos lados da casa, tanto o chão como as paredes com tábuas de cedro. Construiu-os por dentro para o oráculo, para o santíssimo lugar. E a casa, isto é, o templo diante dela, tinha 40 côvados de comprimento. E o cedro do interior da casa era entalhado com botões e flores abertas. Tudo era cedro. Nenhuma pedra era vista. E o oráculo ele preparou no interior da casa para ali colocar a arca do Senhor. E o oráculo, na sua parte frontal, tinha 20 côvados de comprimento, e 20 côvados de largura, e 20 côvados na sua altura. E ele o revestiu com ouro puro, e assim cobriu o altar, que era de cedro. Assim Salomão revestiu o interior da casa com ouro puro, e fez uma repartição por correntes de ouro diante do oráculo, e a revestiu com ouro. E revestiu inteiramente de ouro a casa toda, até que terminou toda a casa. Também todo o altar que estava junto ao oráculo ele revestiu com ouro. E dentro do oráculo ele fez 2 querubins de oliveiras, cada um com 10 côvados de altura. E 5 côvados eram uma das asas do querubim, e 5 côvados a outra asa do querubim. De uma parte extrema de uma asa até a parte extrema da outra eram 10 côvados. E o outro querubim tinha 10 côvados. Ambos os querubins eram de uma medida e tamanho. A altura de um querubim era 10 côvados, e assim também era o outro querubim. E ele pôs os querubins dentro da casa mais interna, e estenderam as asas dos querubins, de modo que a asa de um tocava uma parede, e a asa do outro querubim tocava a outra parede.
e as suas asas tocavam-se entre si no meio da casa. E ele revestiu os querubins com ouro, e entalhou todas as paredes da casa em redor com figuras de querubins e palmeiras e flores abertas por dentro e por fora. E o chão da casa ele revestiu com ouro por dentro e por fora. E para a entrada do oráculo ele fez portas de oliveira. A verga e as ombreiras eram 1/5 da parede. As 2 portas também eram de oliveira, e ele entalhou sobre elas entalhes de querubins e palmeiras e de flores abertas, e os revestiu com ouro, e espalhou ouro sobre os querubins e sobre as palmeiras. Assim ele fez também ombreiras para a porta do templo de oliveira da 4ª parte da parede. E as 2 portas eram de cipreste, as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, e as 2 folhas da outra porta eram dobráveis. E ele entalhou sobre elas querubins e palmeiras e flores abertas, e as cobriu com ouro ajustado sobre a obra entalhada. E ele construiu o pátio interno com 3 fileiras de pedra talhada, e 1 fileira de vigas de cedro. No 4º ano foi a fundação da casa do Senhor lançada, no mês de Zive. E no 11º ano, no mês de Bul, o qual é o 8º mês, foi terminada a casa em todas as suas partes, e de acordo com toda a sua forma. Assim, esteve ele 7 anos na sua construção. Segundo livro de Crônicas, capítulo 2. Os preparativos para a construção do templo. E Salomão determinou a construção de uma casa para o nome do Senhor e de uma casa para o seu reino. E Salomão recrutou 70.000 homens para levar cargas e 80.000 para talharem no monte e 3.600 para os supervisionar. E Salomão mandou dizer a Hirão, o rei de Tiro: assim como tu fizeste com Davi, meu pai, e lhe enviaste cedros para lhe construir uma casa para nela habitar, assim também faze comigo. Eis que edifico uma casa para o nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para a apresentação contínua do pão da proposição, para as ofertas queimadas da manhã e da tarde, nos Shabbats e nas luas novas, e nas festas solenes do Senhor nosso Deus. Esta é uma ordenança eterna para Israel. E a casa que eu edifico é grande, porque grande é o nosso Deus acima de todos os deuses. Porém, quem é capaz de edificar-lhe uma casa, vendo que o céu e até o céu dos céus não podem contê-lo? Quem sou eu, então, para que lhe edifique uma casa, salvo para somente queimar sacrifício diante dele? Envia-me agora, portanto, um homem perito para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e carmesim, e azul, e que possa ser hábil em entalhar com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, aos quais Davi, o meu pai, proveu. Envia-me também madeiras de cedro, cipreste e algumins do Líbano, porque sei que os teus servos podem ser hábeis em cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos, só para preparar madeira para mim em abundância, porquanto a casa que estou prestes a edificar será grande e maravilhosa. E eis que darei aos teus servos, os talhadores que cortam madeira, 20.000 medidas de trigo batido, e 20.000 medidas de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. Então Hirão, o rei de Tiro, respondeu por escrito o que enviou a Salomão: porque o Senhor tem amado o seu povo, ele te fez rei sobre eles. Além disso, Hirão também disse:
Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez céu e terra, que tem dado ao rei Davi um filho sábio, dotado de prudência e entendimento, para que pudesse edificar uma casa para o Senhor e uma casa para o seu reino. E agora eu envio um perito dotado de entendimento, Irão, o pai, o filho de uma mulher das filhas de Dan, e o seu pai era um homem de Tiro, perito no trabalho em ouro e em prata, em bronze, em ferro, em pedra e em madeira, em púrpura, em azul e em linho fino, e em carmesim, também para entalhar toda sorte de entalhas, e para desvendar toda invenção que lhe for apresentada, com os teus peritos e com os peritos do meu senhor Davi, teu pai. Agora, portanto, o trigo e a cevada, o azeite e o vinho, dos quais o meu senhor falou, que ele os envie aos seus servos. E nós cortaremos madeira do Líbano, o tanto quanto precisares, e a levaremos a ti em jangadas pelo mar até Jope, e tu as farás subir até Jerusalém. E Salomão contou todos os estrangeiros que estavam na terra de Israel, segundo a contagem com a qual Davi, o seu pai, havia-lhes contado. E foram achados 153.600. E ele designou 70.000 para serem carregadores de cargas, e 80.000 para serem talhadores no monte, e 3.600 supervisores para colocar o povo ao trabalho. Segundo Crônicas, capítulo 3, a construção do templo começa. Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, o seu pai, no lugar que Davi havia preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E ele começou a edificar no 2º dia do 2º mês, no 4º ano do seu reinado. Ora, estas são as coisas nas quais Salomão foi instruído para a edificação da casa de Deus. O comprimento em côvados, depois da primeira medição, era de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. E o pórtico que estava na frente da casa, o seu comprimento era de acordo com a largura da casa, 20 côvados, e a altura era de 120, e ele o revestiu por dentro com ouro puro. E a casa maior ele forrou com cipreste, os quais revestiu com ouro fino, e sobre este colocou palmeiras e correntes. E para adorná-la, revestiu a casa de lindas pedras preciosas, e o ouro era ouro de Parvaim. Ele revestiu também a casa, as vigas, os umbrais e as suas paredes, e as suas portas com ouro, e gravou querubins nas paredes. E ele fez a casa santíssima, cujo comprimento era de acordo com a largura da casa, 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados. E ele a revestiu com ouro fino, totalizando 600 talentos. E o peso dos cravos era de 50 shekels de ouro. E ele revestiu as câmaras altas com ouro. E na casa santíssima ele fez 2 querubins como obra esculpida, e os revestiu com ouro. E as asas dos querubins eram de 20 côvados de comprimento. Uma asa de um dos querubins era de 5 côvados, alcançando a parede da casa. E a outra asa era semelhante 5 côvados, alcançando a asa do outro querubim. E a asa do outro querubim era de 5 côvados, alcançando a parede da casa. E a outra asa também era de 5 côvados, unindo-se à outra asa do querubim. As asas destes querubins se estendiam a 20 côvados, e eles estavam de pé, e as suas faces estavam voltados para dentro. E ele fez o véu de azul e púrpura e carmesim, e linho fino, e sobre eles confeccionou querubins.
Além disso, ele fez diante da casa 2 pilares de 35 côvados de altura, e o capitel que estava no topo de cada uma delas era de 5 côvados. E ele fez correntes como no oráculo, e as pôs no alto dos pilares, e esculpiu 100 de romãs, e as pôs sobre as correntes. E ele ergueu os pilares diante do templo, um à direita e outro à esquerda, e chamou o nome daquele à direita de Jaquim, e o nome daquele à esquerda de Boaz.